Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio! Hoje é 28 de novembro e este dia na história traz eventos que marcaram a exploração espacial. Conquistas de direitos civis, tragédias que abalaram nações e momentos que mudaram a política internacional. Vamos falar sobre missões ao espaço, lutas por igualdade e acontecimentos que transformaram países inteiros. Prepare-se porque temos histórias poderosas pela frente. Se você ama história, inscreva-se no canal e ative o sininho. O dia 28 de novembro nos leva desde momentos de luta por independência, passa pela corrida espacial da Guerra Fria, até tragédias recentes que chocaram o mundo. É um dia marcado por avanços científicos, lutas políticas e eventos que testaram a resiliência humana. Independência da Albânia 1912. Em 28 de novembro de 1912, a Albânia declarou sua independência do Império Otomano, tornando-se uma nação soberana após mais de 400 anos de domínio turco. Este evento marcou o nascimento de um dos países mais isolados e únicos da Europa. A Albânia havia sido conquistada pelos otomanos no século XV. Durante séculos, muitos albaneses se converteram ao Islã, tornando a Albânia o único país europeu de maioria muçulmana. A identidade nacional albanesa sobreviveu através da língua e cultura, mas o país permaneceu fragmentado em clãs e regiões. No início do século XX, o Império Otomano estava em colapso, conhecido como o Homem Doente da Europa. As guerras balcânicas de 1912 a 1913 aceleraram a desintegração do Império. Países vizinhos como Sérvia, Grécia e Montenegro tinham ambições territoriais sobre terras albanesas. Em 28 de novembro de 1912, em Vlor, uma assembleia de líderes albaneses proclamou a independência. Ismail Kemal foi escolhido como líder do governo provisório. Ele hasteou a bandeira vermelha com a águia negra de duas cabeças, símbolo antigo da Albânia que remonta ao herói nacional Skanderbeg do século XV. Mas a independência foi apenas o começo de décadas de instabilidade. As grandes potências europeias reconheceram a Albânia em 1913, mas definiram fronteiras que deixaram quase metade dos albaneses étnicos fora do país, principalmente em Kosovo e Macedônia. Isso criou tensões que persistem até hoje. A Albânia sofreu ocupação durante a Primeira Guerra Mundial. Nos anos 20 e 30, um rei foi instalado e depois derrubado. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ocupada pela Itália e depois pela Alemanha. Em 1944, os comunistas liderados por Enver Hoxha tomaram o poder. O regime de Hoxha foi um dos mais brutais e isolados do mundo. Ele rompeu com a União Soviética, depois com a China, e transformou a Albânia em uma fortaleza fechada. Construiu centenas de milhares de bunkers paranoicos por todo o país. Praticou repressão massiva, executando e prendendo milhares. A Albânia tornou-se o país mais pobre da Europa. Apenas em 1991, após a queda do comunismo, a Albânia começou a se abrir. A transição foi caótica, marcada por colapso econômico, esquemas de pirâmide que arruinaram milhões e quase guerra civil em 1997. Mas gradualmente, o país se estabilizou. Hoje, a Albânia é membro da OTAN e candidata à União Europeia. O país transforma o SEI em destino turístico emergente, com praias deslumbrantes e história fascinante. O dia 28 de novembro continua sendo celebrado como o Dia da Independência, o feriado nacional mais importante. Primeiro voo comercial transatlântico 1939. Em 28 de novembro de 1939, o Pan Am Yankee Clipper completou o primeiro voo comercial regular de passageiros através do Atlântico Norte, voando de Nova York a Lisboa via Açores. Este voo marcou o início da aviação comercial transatlântica moderna. Antes disso, cruzar o Atlântico significava dias ou semanas em navios. Charles Lindbergh havia feito o primeiro voo solo através do Atlântico em 1927, mas voos comerciais regulares pareciam impossíveis. As aeronaves não tinham autonomia suficiente. A Pan American Airways desenvolveu os hidroaviões Boeing 314 Clipper especificamente para rotas transoceânicas. Eram aviões luxuosos, comparáveis a hotéis voadores. Tinham cabines com camas, sala de jantar com chefe e até bar. Carregavam apenas 40 passageiros pagando preços astronômicos, equivalentes a dezenas de milhares de dólares hoje. O voo inaugural partiu de Nova York em 28 de novembro de 1939. Poucos meses após o início da Segunda Guerra Mundial, a rota evitava a Europa continental,
parando nos Açores antes de chegar a Lisboa. O voo levava mais de 20 horas, mas era revolucionário comparado a dias em navios. A Segunda Guerra Mundial acelerou o desenvolvimento da aviação. Após a guerra, aeronaves terrestres como o Douglas DC-4 tornaram os hidroaviões obsoletos. Nos anos 50, a introdução de jatos comerciais democratizou viagens transatlânticas. O que custava uma fortuna em 1939 tornou-se acessível para milhões. Atentado à bomba em voo South African Airways 1987. Em 28 de novembro de 1987, uma bomba explodiu a bordo do voo South African Airways 295, um Boeing 747 viajando de Taiwan para Joanesburgo. A aeronave caiu no Oceano Índico perto da costa de Mauritânia, matando todas as 159 pessoas a bordo. O voo havia decolado de Taipei e fazia escala em Mauritânia. Cerca de 30 minutos antes do pouso programado, o piloto reportou fumaça na cabine de carga, declarou emergência e começou a descer. Mas a situação deteriorou rapidamente. A última comunicação veio 8 minutos depois, quando o piloto reportou perda de controle. A aeronave mergulhou no oceano. Equipes de resgate encontraram destroços e corpos flutuando, mas a maior parte do avião afundou em águas profundas. Investigadores sul-africanos concluíram que um incêndio na carga causou o acidente. Mas surgiram teorias alternativas. A África do Sul estava sob embargo internacional devido ao apartheid. Especulou-se que a aeronave transportava ilegalmente armas ou materiais militares que poderiam ter causado a explosão. Investigações posteriores encontraram evidências de possível sabotagem, mas a verdade nunca foi completamente esclarecida. O acidente levou a mudanças importantes em regulações de segurança para transporte de carga em aviões de passageiros, incluindo melhores sistemas de detecção e combate a incêndio em porões de carga. Em 28 de novembro de 1521, um navegador português, Fernão de Magalhães, atravessou o estreito, que hoje leva seu nome na ponta da América do Sul, tornando-se o primeiro europeu a passar do Atlântico para o Pacífico por essa rota. Em 1943, Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin se reuniram pela primeira vez na Conferência de Teherã para coordenar estratégias contra a Alemanha nazista. Em 1994, Jeffrey Dahmer, um dos serial killers mais notórios da história americana, foi assassinado na prisão por outro detento. A independência da Albânia mostra como identidades nacionais podem sobreviver séculos de dominação estrangeira. A língua e cultura albanesa persistiram através do Império Otomano, mostrando a resiliência de povos determinados a manter sua identidade. Mas também mostra que independência é apenas o primeiro passo. Construir uma nação estável e próspera exige muito mais. O primeiro voo comercial transatlântico representa como tecnologia transforma possibilidades humanas. O que era impossível em uma geração torna-se rotina na próxima. Hoje, milhões cruzam oceanos anualmente sem pensar duas vezes. Algo impensável para nossos avós. O acidente do voo South African Airways nos lembra os perigos de regimes autoritários que operam em segredo. O apartheid não apenas oprimiu milhões, mas levou a África do Sul a operar fora de normas internacionais, possivelmente contribuindo para tragédias como esta. Então, pessoal, hoje vimos como o dia 28 de novembro foi marcado pela independência da Albânia em 1912, o primeiro voo comercial transatlântico em 1939 e o acidente do voo South African Airways em 1987. E você conhecia a história da Albânia? Já voou através do Atlântico? Qual desses eventos achou mais interessante? Deixe nos comentários. Seboque! Gosto, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama a história. Amanhã vamos falar sobre o dia 29 de novembro. Não perca! Até amanhã!